Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, a nossa saga de SQL usando o LibreOffice Base e o HyperSQL Embedded, né, como referência. Ele tem diversas limitações, né, mas a gente vai conseguir fluir muito bem. Fiquei testando algumas coisas também durante esse tempo de ausência aí, para de fato ver quais são todas as limitações usando esse ambiente, que, justificando mais uma vez, eu acho ele uma instalação muito fácil e justifica a gente usá-lo mesmo com algumas limitações. Então a gente vai focar no comando create, que faz parte do conjunto de comandos SQL de definição, DDL. Aí a gente vai ver, a gente vai criar várias coisas aqui, criar usuários, criar funções, criar esquemas e tal. E é isso. Eu trouxe de novo um texto de referência, na verdade dois dessa vez. Um mais abrangente, que eu vou reciclando ele ao longo dos demais comandos, né? E um com alguns exemplos práticos, e a gente vai alternar essa janela com o arquivo MD, que inclusive acho que eu vou colocar na descrição do vídeo, e o Base, né? A gente vai ficar alternando entre janelas aí e executando alguns comandinhos que eu já preparei com antecedência, porque seria muita digitação. Então, para otimizar nosso tempo aí, a gente vai fazer desse jeito, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o material. Eu preciso voltar aqui. Bom, então quem é o cara, né? Então, DDL, como eu falei, formam um conjunto de ferramentas da linguagem para a definição de coisas. Então, a gente define uma estrutura com o comando create. A gente pode jogá-la fora com o comando drop. A gente pode alterar alguma coisa já definida com alter. Entre essas alterações que a gente vai fazer, a gente pode renomear as coisas, a gente pode truncar uma tabela, ou seja, jogar os dados dela fora, mas sem jogar a estrutura dela fora, tá? Mas nosso objetivo aqui é ficar só no create. Então esses azulzinhos aqui são as coisas que a gente pode criar com o comando create. Então posso criar databases, esquemas, tabelas, views, index, trigger, role e users. O database a gente não vai usar porque o LibreOffice Base com o Hyper já embutido, já embedded, quando a gente abre ele, a gente já cria, né, um database, né? Ele não permite criar mais databases. O máximo que a gente poderia fazer é criar esquemas, que a gente vai entender a diferença já já. E eu trouxe a anatomia do comando create table. Essa anatomia eu tirei direto da documentação do HyperSQL versão 1.8. Então você vê que tem diversos comandos aqui que obviamente a gente não vai usar todos. Isso aqui é só um esqueleto da coisa, o que eu posso ou não colocar. Tudo que está entre colchetes são comandos opcionais, são informações opcionais que eu posso colocar. Então na hora de criar uma table, eu posso definir se ela vai ser criada em memória, se vai ser criada em cache, se é temporário e global, se é tempo, se é texto. A gente não vai usar nada disso, então eu vou pular um pouquinho. O importante aqui pra gente é que a gente faz o create table, e aqui entre menor e maior, aqui entre bracket, a gente tem o nome da tabela, ou seja, eu sou obrigado a digitar aquela informação ali, e entre parênteses, então tem um parênteses abrindo aqui e fechando, a gente vai colocar as nossas colunas, definições das nossas colunas, e mais pra frente, né, a gente vai ver que a gente pode colocar vínculos, né, constraints nessa tabela criada, e também alguns gatilhos. Não é o trigger que está lá em cima, mas a gente pode colocar ações já pré-definidas na hora que eu faço um commit, na hora que eu deleto. Então eu posso engatilhar coisas ali também na hora que eu for fazer o commit. Dentro dessa parte aqui de column definition, você tem também essa anatomia também, que ele traz também na mesma documentação. Eu preciso colocar o nome da coluna, o tipo de dados da coluna, que vai ser o nosso próximo slide. Eu posso ter que definir ali o tamanho da coluna, qual é a precisão dessa informação, se eu coloco algum valor default caso o usuário não preencha, se ela vai ser uma identidade, se eu permito ou não que aquela informação seja nula, né, seja vazia, e se ela é uma chave primária. E quando eu uso a identity, geralmente é para você fazer auto-incremento da informação. Isso geralmente é usado para criar chaves onde o ID é só um número aleatório que vai sendo preenchido ali. Facilita bastante, apesar de não ter tanta semântica, né? É só um número gerado aleatoriamente. Bom, e os tipos de dados que a gente pode usar para criar as colunas da tabela vão ser tipo inteiro, ou integer, ou int, números, né? Números inteiros, conjunto Z. Eu posso usar também
números decimais, mas aí a gente vai ter vários tipos de números decimais aqui. Quando se for necessário a gente vai explicar um pouquinho mais a diferença, mas existe em computação a diferença entre, que a gente não vai discutir agora. Bom, do outro lado aqui a gente tem os tipos de texto. Então você vai ter um char, que é um caractere só, é só uma letrinha. Ou uma letrinha, na verdade, não, é um caractere. Então pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser algum caractere especial, mas char é para uma informação só. Por exemplo, eu quero colocar alguma coisa tipo sim, não, eu coloco SN, né? Eu só vou admitir um único caractere, ou eu posso ter um texto, então eu vou ter um varchar, ter algo com tamanho variável, né? Um conjunto de caracteres com tamanho variável. E nesse outro cantinho aqui, a gente tem nossas opções de tempo, né? Então, date, ou time, ou date time, que seria as duas informações juntas, também pode ser interpretado como um timestamp, né? Será um registro de tempo. Beleza? Então, uma vez passado por esse texto introdutório, como eu falei que eu não vou me agarrar muito a ele, porque é mais interessante para a gente, do ponto de vista prático que eu pretendo fazer hoje, a gente se agarrar nesse outro arquivinho que eu preparei também, que aqui vão ter os nossos exemplos. Bom, então o que a gente pode criar com o comando create? A gente já viu lá que a gente pode criar um monte de coisa. Então, criar uma função, criar uma role. Tá? Então, aqui, criar funções. E que isso é usado para quê? Para garantir perfis de acesso, para facilitar o trabalho do DBA, né? do administrador do banco de dados. Quem pode acessar o que, ou se pode acessar, eu posso só ler a informação, eu posso escrever na informação, eu posso atualizar, tá? Então, o comando é bem simples, a digitação dele é bem simples, eu coloquei alguns aqui, tá? Eu vou colocar um por um ali no nosso LibreOffice Base, tá? Mas basicamente é crie função, create role, e eu dou o nome da função, tá? Essa função ainda não tem um significado, ela é só um nome. Então, vamos lá para o nosso carinha aqui, só vou fechar aqui e abrir de novo. Ó, você vê que eu criei um banco de dados vazio e abro aqui em Tools, SQL, e é esse carinha que a gente vai ficar trabalhando aqui para brincar com SQL. E eu juro para vocês que isso aqui estava bem grandão. Então, já que ele não quer, né, a gente digita create role admin, por exemplo, ponto e vírgula. Beleza, tá? Uma vez digitado o comando, tem que terminar com ponto e vírgula, tá? E a gente executa e, ó, perfeito. Comando executado com sucesso. E como eu não fiz nenhuma alteração em nenhum registro de uma tabela, ele bota aqui 0 rows updated. E é isso que a gente queria mesmo. Quando um comando é executado com sucesso, ele sempre coloca alguma mensagem aqui no output. Se, por exemplo, eu quiser rodar isso de novo, você vai reparar que ele, ó, já tem um cara lá. Então ele não manda nada no output, manda a mensaginha de erro, alguma observação aqui pra gente entender o que aconteceu de errado, tá? Vamos voltar para lá. Então eu poderia criar várias funções aqui. Por exemplo, no nosso contexto, que eu coloquei tabelinhas ali de escola, eu quero criar uma função diretor. Tá? Depois o diretor ele pode ter acesso a um monte de coisa. Então vamos aqui mudar para diretor. E aí executamos. Opa, muito bem, ó. Comando executado com sucesso. 0 linhas atualizadas. Então, repetindo, né, enquanto eu viro a tela aqui, isso é usado para garantir perfis de acesso diferentes à informação. Posso criar usuários também, né? Não adianta nada eu ter um grupo, eu ter uma função e não ter usuário dentro dessa função. Então, create user é o que a gente usa para criar usuários específicos. Então, cria usuários e suas senhas. As permissões podem ser individual ou por role. O grande motivo de criar funções, criar roles, é poder dar acesso de uma forma geral. Então, qual o esquema? Eu vou criar um usuário aqui, create user, por exemplo, Felipe, password Felipe. Vou digitar lá, né? Então, create user Felipe password. Tem que ser entre aspas duplas e botar uma senha aqui. Eu vou criar esse usuário. Se eu tentar criar de novo, ele vai dizer, ó, já tem usuário Felipe lá. E aí depois eu poderia atribuir, colocar esse usuário num determinado grupo, tá? Que a gente não vai fazer isso agora, mas essa aqui é a ideia. Se eu quiser criar um outro usuário ali, por exemplo, um usuário visitante, só, convidado. Aí eu posso dizer, o convidado não precisa de senha, ele vai ter um acesso muito limitado, vai entrar sem senha. Então posso criar aqui com aspas
um par de aspas duplas, né? Vazio. Beleza, criou o usuário também. Tá? Lembrando que até agora a gente não atribuiu esse usuário a nada. Ele não sabe o que vai fazer ainda com esse usuário, que a gente vai fazer depois. Mas belezinha. E aí vem o grande carinha que me fez perder um certo tempo ao estudar como é que funciona aí o LibreOffice Base com o Hyper embutido, que é a criação de esquemas. O que é esquema? É como se fossem pastinhas. É como se pegasse o meu banco de dados e seccionasse dele em várias pastinhas dentro, de novo, para facilitar, para organizar mais as coisas, para ficar mais fácil, para o administrador ele dar permissões para as pessoas dentro do banco de dados, mas agora por pastinhas. Não, o usuário tal vai ter acesso ao banco de dados, mas só no esquema tal. Então isso facilita porque eu não preciso criar vários bancos de dados. Quando eu crio esquemas, fica um pouco mais simples. O grande problema é que do jeito que é instalado o Base, ele dificulta um pouco essas coisas, tá? Por exemplo, eu só consegui criar esquemas definindo um tipo de autorização que é uma função que ele cria por padrão, que é o DBA, né? Que é o administrador de banco de dados. Em tese, esse espaço aqui poderia ser qualquer função ou qualquer usuário, mas ele não deixa. Até coloquei aqui que, apesar da documentação, né, dizer o contrário, no LibreOffice Base a autorizante precisa ser DBA. Tá? Então eu vou pegar esse carinha aqui. Eu, por exemplo, dentro do banco de dados escola X, sei lá, eu poderia criar só uma rede escolar ou só um esquema para relatórios. Então eu vou separando, organizando em pastinhas aqui. Vamos criar esse cara lá para ver que é possível ser feito. Então create esquema, relatórios, authorization. Vou testar para mostrar que é de verdade que eu estou falando. Então a gente fez o diretor, certo? O diretor existe. Mas se eu tentar colocar a autorização dele, ele fala aí, tem um token, tem uma palavrinha que é inesperada aqui. Eu preciso que seja DBA. Tá? Quando eu faço DBA, ele vai lá e roda bonitão. Tá? Não impede, né, que eu possa dar acesso àquela função para esse esquema, mas eu não consigo criar diretamente. Eu sou obrigado a criar o esquema usando isso. Mas tem uma coisa que é pior, que foi na hora que eu tentei criar views que consumiam de outros esquemas. Eu não consegui de jeito nenhum. Dentro do mesmo esquema eu consegui, mas de repente tem uma tabela, por exemplo, eu peguei, fiz um esquema rede escolar, coloco tabelas aqui e tal. Aí eu quero gerar um relatóriozinho, na verdade uma view que a gente vai entender daqui a pouco, mas colocar essa view com acesso no esquema relatórios. Eu posso, sempre posso, você poderia na verdade. Só que aqui, do jeito que está construído o LibreOffice Base, eles não deixam fazer isso. Eu consigo fazer consultas sem problema nenhum, mas salvar uma consulta, né? Viu? Vocês vão perceber que é como se fosse uma consulta salva no banco. Ela tem a cara de tabela, mas ela fica salva num determinado local. Eu não consegui de maneira alguma, e eu entendi que na verdade não tem como mesmo. Teria como se eu fizesse usando o Hyper, mas de uma outra maneira, mas eu não quero dificultar isso, tá? Então vamos aceitar essa limitação aqui e seguir adiante. Então o que a gente acabou de fazer foi como se fosse uma pastinha dentro do nosso banco de dados, onde eu posso criar tabelas, que é exatamente o nosso próximo comando, create table. E aí, para criar a tabela, eu crio a tabela em um database diretamente, né, ou em um esquema. Eu esqueci de separar a linha aqui, mas o importante é que, isso já foi falado antes, na parte teórica lá, é que cada linha da tabela, cada registro da tabela, eu preciso conseguir identificar aquela informação de maneira, né, sem dúvida nenhuma. Eu não posso ter dúvida em relação a identificar cada elemento da minha tabela. De certa forma, então dessa forma, né, eu preciso ter uma chave primária, que pode ser composta por uma ou mais colunas. Não tem problema se fossem mais, mas precisa ter uma. Aqui tem a criação de uma tabela, que aí eu já estava meio irritado, né, porque eu não estava conseguindo fazer o esqueminha. Usar os esquemas da forma que eu gostaria, que é a forma que se usa na verdade. Aí eu fiz uma gambiarra aqui, né? O que seria meu esquema, eu prefixei. Então, rede escolar
coloquei como prefixo e criei as tabelas depois com os nomes. Então vamos lá, vamos digitar essa nossa tabelinha aqui. Deixa eu voltar para lá. Então, vamos lá, create vai continuar ali, create table. Eu vou botar rede escolar, por que rede escolar não sei, só criei um nome qualquer, e escola. Tá? E aí, beleza. Vou abrir e fechar parênteses aqui já de uma vez. Já vou botar o ponto e vírgula aqui no final para não esquecer. E aí a gente começa a preencher, né? Agora o que falta, segundo o nosso textinho, é definir, colocar a definição das nossas tabelinhas, das nossas colunas, desculpa. Então vamos criar a primeira coluna, dar o nome dela, ID escola. Logo depois do nome, eu coloco o tipo. Essa aqui eu quero que seja um número inteiro, um int ou integer. Vou colocar de forma mais verbosa aqui, não sei porquê. E aí vou colocar algumas características. Por exemplo, eu poderia botar, como eu quero que ela seja minha chave primária, eu vou botar aqui que é primary key. Primary key. Como eu quero também que ela seja auto-incrementada, né? Eu não vou me preocupar na hora que o usuário está preenchendo de que ele digite isso, né? Então eu vou botar aqui um identity. E aí eu estou pecando por excesso aqui. Talvez o identity já subentenda que seja primary key, tá? Mas eu vou deixar as duas coisas que não tem problema nenhum. E aí eu separo por vírgula. Terminei a definição, meu cara. O identity com certeza, né? Acho que tanto o identity quanto o primary key já embutem nele a ideia que ele é not null. Tá? Eu não preciso então escrever. Acho que se eu escrevesse não teria problema nenhum, mas eu não vou colocar porque não tem necessidade nenhuma. Vírgula. E aí eu acabei de definir uma coluna na minha tabelinha. Eu vou colocar a próxima. A próxima é nome escola. Nome escola. Nome escola agora vai ser um varchar. Ou seja, vão ser letras, né? Vai ser um texto. E aí, para o varchar, eu posso abrir aqui parênteses e dizer assim, eu quero que o nome da escola, suponho, né? Que não vai passar de 200 caracteres. E aí eu reservo um tamanho de memória dentro do meu banco de dados que seja previsível ali, né? que eu garanta assim, se por acaso isso escalonar muito, né? Se eu tiver muitas escolas para registrar, eu sei mais ou menos quanto de armazenamento eu vou precisar, tá? Por isso que é importante. E esse sim eu quero que não seja nulo. Não tem nenhuma outra cláusula que me garanta isso. Ela não é a chave primária, não é uma identidade e tal, né? Um valor alto incrementado. Simplesmente eu preciso afirmar para o usuário, né? Na verdade para o banco de dados também, que esse valor não pode ser deixado vazio, tá? Então o próprio banco de dados não vai salvar essa informação se por acaso o cara preencher o formulário e deixar isso vazio. E a outra coisa aqui é uma sigla, suposta sigla da escola, que eu vou botar aqui como um varchar de 5, até 5, né? Lembrando que aqui é até 200, né? Aqui é até 5. E aí beleza, não posso colocar vírgulazinha aqui, porque essa seria a minha última coluna. A última coluna, acabou. Eu fecho com parênteses, fecho com ponto e vírgula, executo e tá lá. Tá? Só para ter certeza, vou fechar esse carinha aqui. Vou aqui em View, Refresh Tables, e a nossa tabela está lá, criadinha. Tá? Se eu clicar nela, você vai ver que abre aqui uma espécie de um formuláriozinho, né? Como se estivesse inserindo dados direto no banco de dados. E tudo bonitão. E aí, o que eu estava falando dos esquemas é que se eu faço isso num esquema específico, eu não consigo mais ter acesso a essa parte gráfica do LibreOffice Base. Eu consigo criar com o comando insert, que a gente vai chegar mais para frente, mas não consigo mais fazer aqui. Então, criar esquemas traz uma série de limitações. Eu fiquei muito chateado com isso, mas é experiência. Enfim, é a vida que segue. Tá? Então, deixa eu abrir esse carinha aqui de novo, dar uma aumentadinha nele. E vamos seguir para mais um conjunto de comandos. Eu não vou criar todas aqui não, tá? Eu falei, vou deixar isso aqui provavelmente na descrição do vídeo. É só copiar e colar, tá? Vou fazer o seguinte, vou copiar e colar. Por algum motivo, quando eu copio e colo, tá diminuindo a fonte pra caramba. Então, acredita em mim que tá dando certo, ó lá. Foi. E aí esse aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou apagar esse, colocar o outro. E show de bola, tá? Criamos mais duas tabelas para confirmar aqui, ó. Vou vir aqui, Refresh Tables, tá? E uma coisa muito importante do LibreOffice Base. A maioria das coisas que ele faz, ele vai salvando em memória RAM, tá? Então,
salvar é uma coisa muito importante aqui, não pode esquecer. Se fechar, ele vai detonar as informações, porque ele vai limpar a memória quando fechar o programa. Beleza, aí mais um create. Create o que? Index. Cara, isso aqui é muito legal, ele tem os seus coisas boas e ruins, mas no começo é só alegria, né? Que ele vai criar um mecanismo para acelerar a busca. E pensa bem, se eu não tenho uma certa ordenação nos dados, e eu faço uma busca de alguma informação, eu precisaria percorrer todos para achar. Então o index ele faz, assim, por debaixo dos panos, uma árvore de busca. E busca binária seria tal qual ele sempre coloca uma coisa à esquerda ou à direita. Então, se não está na esquerda, está na direita e vice-versa. Então ele vai nesse mecanismo sempre diminuindo o alcance da busca para cada vez a metade da metade da metade. Então ele é um mecanismo bem eficiente para encontrar alguma informação dentro do banco de dados. Só que é o custo, né, de toda vez que eu faço um insert no banco de dados, eu crio uma nova informação. Dependendo de como eu engatilhei isso, ele precisa reorganizar esse index. Tá? Então tem esse custo operacional que em algum momento vai acontecer. Então seria bom programar bem onde usar quando, né, indexar ou reindexar a sua tabela. Então para criar um index, a instrução também é relativamente simples. Eu preciso dizer o seguinte: faça um index, mas eu faço um index numa determinada coluna ou num conjunto de colunas. Tá? Porque, de novo, isso é um esforço grande ficar fazendo essas coisas. Então você vai procurar aqueles que são os mais procurados. Geralmente o pessoal filtra pelo ID da escola, geralmente ele filtra pelo nome da escola, é o nome do aluno, enfim, alguma coisa, né, que tem uma certa procura para justificar esse custo de toda vez que tiver um novo insert, ele refaz uma estrutura de busca binária aqui. Esse eu vou digitar aqui pra gente fazer juntinho. Cadê? Fechei a parada? Fechei, né? Então, vamos lá, create index. Eu dou o nome do index, tá? Ele não vai aparecer aqui, ele é uma estrutura que fica rodando por debaixo dos panos mesmo. Vamos botar assim, index id escola. Então esse é o nome do meu index, create index, deu o nome do meu index. O que ele vai fazer? Vamos voltar para nossa definição. Então aqui eu tinha botado o nome public escola index, mas eu resolvi mudar. Então, em que? Né? Sobre o que? On. Aí eu vou dar o nome da minha tabela. Rede escolar. Escola. E aí, esse é o nome da tabela. Agora, qual é a coluna? Qual a coluna que eu vou indexar? Né? Então, eu vou botar essa coluna aqui entre parênteses. Voltando aqui, ó. On. Parará, parará. Eu coloco quem é a coluna. Ou pode ser mais colunas, tá? Mas eu quero criar um index aqui só no ID escola. Voltando lá. ID escola. E fechou a instrução, fechou com ponto e vírgula, executou. Tá? Então agora essa tabela está indexada. Cada vez que eu inserir uma informação lá, ele vai fazer o mecanismo de busca otimizado para essa tabelinha. A gente tinha citado as views, então aqui finalmente temos create view. Então é uma tabela virtual. Eu gosto mais da ideia que ela é uma consulta que está salva no banco. Né? Eu posso escrever um select, sei lá das contas, e salvar no arquivinho e tal. Mas seria muito interessante até para compor outras consultas que essa coisa estivesse lá. Né? É muito interessante mesmo. Às vezes eu quero ter uma visão da minha tabela original ou de um conjunto de tabelas que eu fiz lá um esquema para que ela tenha, né, a visão que eu gostaria. O nome é muito sugestivo. E aí às vezes eu quero pegar aquela própria visão e, sei lá, combinar com uma outra consulta, fazer um join com uma outra informação, enfim. Esse cara vai estar lá, eu não preciso digitar mais nada porque já está salvo no meu banco como uma consulta. Tá? Essa informação geralmente ela é virtual mesmo, ela não existe, né? Não é uma tabela de fato. Mas eu posso materializar também, tem as views materializadas que são informações que ficam salvas. Vou dizer que no geral a gente vai usar a view nesse contexto de ser como se fosse uma consulta salva no banco e que eu posso aproveitá-la para fazer novas consultas ou para consumi-la direto, né? Sem precisar escrever nada, só dou um select lá qualquer, inclusive, né, select, que é uma coisa que a gente vai explorar melhor, por isso que eu nem vou ficar muito maluco aqui com view por enquanto, mas tem o comando select aqui dentro, como eu falei, como se fosse uma consulta salva. Então o que eu faço? O que eu planejei aqui? Create view. Que visão que eu vou fazer? Eu vou fazer a visão
Como é que é o nome que eu dei aqui? View, botei VW aqui, porque bonitinho, VW, info escola. Tá? Então eu quero que essa visão me traga informação das escolas. Obviamente que a gente não tem ali muita informação ali. Nossas tabelas são muito pequenininhas, mas poderia ser eu fazer um catacata de várias tabelas do banco de dados e criar uma coisa que fizesse sentido dentro desse contexto. Porque a tabela escola, mesmo como entidade, ela pode trazer várias características, mas nem sempre eu acumulo todas as características na própria tabela, né? Então aqui a gente vai ser bem bobinho, né? Então eu vou criar uma view. Ela vai ser a view que ela vai ser um retrato da consulta. Então boto as, né, como. E aí como o quê? Uma consulta. Então boto select, por exemplo, aqui eu estou fazendo de nada demais. Só vou trazer a própria tabela escola. Então select estrela, quer dizer, todas as colunas, né, from tabela rede escolar. Escola. A única coisa mágica que eu vou fazer aqui diferente é order by nome escola. Tá? Então, a única coisa bonitinha é que eu vou trazer a visão das escolas, só que é obrigatoriamente ordenado pelo nome da escola, né, de forma decrescente, se eu não me engano aqui. Tá? E aí beleza. Então, create view. O que essa view é? Ela é, né, simplesmente um retrato dessa consulta, a informação do banco de dados. Executou, comando executado com sucesso, não atualizei nada, né? A gente não tem nem tabela direito para atualizar ainda. Tá lá. E aí, gente, para terminar, o trigger foi uma surpresa, talvez feliz, né? Porque eu não queria fazer trigger também não, porque é um negócio que é uma decisão muito complicada de se tomar, se não coloca trigger no banco de dados. Acabou que aconteceu o seguinte. O que ele faz? Ele cria uma ação disparada em resposta a um evento, por exemplo. Se eu atualizo uma informação na tabela, se eu deleto a informação na tabela, eu posso fazer algo, né, mais sofisticado aqui em resposta a alguma coisa que aconteceu. Tá? Só que, usando o tal do SQL Embedded, eu precisaria, de fato, criar uma função, criar uma classe em Java, né, já que o HyperSQL é em Java, que implementa a interface trigger. E aí, já fugi completamente do escopo, né, da coisa. Não é nada que seja impossível, não. É só criar uma classe em Java. A Java é uma linguagem complicada e, enfim, vai fugir do que a gente quer. Então vamos deixar quietinho, né? É melhor. É bem melhor, tá? Eu só coloquei aqui como é que seria alguma coisa aqui, né? Então create trigger. E aí eu dou o nome do trigger. E aí eu começo a botar as condições. Before insert. Antes de inserir alguma coisa. Aonde? Então lá numa tabela chamada Public Escola. Que, por exemplo, se eu criasse uma tabela chamada Public Escola, que no nosso caso ficou Rede Escolar Escola. Aí você chama a tua classe em Java lá, e essa classe tem que ter uma função chamada Fire. Tem que disparar alguma coisa aqui. Tá? Então, de verdade, só fica aí o esqueleto de como a coisa deveria ser, mas pra gente ela não será. Não será mesmo. Beleza? Então, galera, finalizando aqui, dessa vez eu tentei ser extremamente objetivo, tá? E aí nas próximas a gente vai trabalhar um pouco mais aí com o resto dos comandos, né? Com drop, com alter, tá? Eles vão ser um pouco mais diretos, né? Porque acho que o create é que ele traz, né, todos os sabores aí, porque basicamente a gente tem drop e alter para quase tudo que a gente fez aqui, só que a gente vai ser um pouco mais econômico, porque eu ser extenso não traria um melhor proveito, né? Vocês vão perceber que é um processo repetitivo. Então é isso aí. Valeu, até a próxima aí. Fui.